Boa tarde, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui, na minha casa, preparando pra gente ir agorinha, lá nas ruas levar a palavra do Senhor. E essa palavra que Deus me deu hoje é uma palavra muito forte. E eu senti de passar também essa palavra aqui, porque eu não tô fazendo live quando eu tô indo ministrar nas ruas, Já expliquei para todo mundo o motivo. Mas a palavra do Senhor nunca voltará vazia. Ela sempre tem um destinatário, E quando eu sinto de deixar a palavra, a gente tem que fazer o que Deus quer, E essa palavra é a palavra que Deus ministrou no meu coração hoje para levar nas ruas, E Ele conhece, Ele sabe quem está ali naquele lugar que precisa de ouvir essa palavra. E eu já deixei descrito aí o que o Senhor me revelou. E a palavra dele está lá em Daniel, capítulo 4, do versículo... Vamos começar do versículo 27 até o versículo 33, que fala assim, Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres. Se prolongar a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a ver ao meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Amém? Então aqui, Deus está falando de um homem que Deus levantou naquela época, na nação de Israel, como rei. E quando ele foi levantado, o povo de Israel estava numa desobediência muito grande, estava adorando outros deuses, e Deus levantou o rei Nabucodonosor para colocar o povo de Israel como escravo. Todo mundo conhece, lá em Jeremias, quando Deus usou a boca de Jeremias para profetizar o arrependimento ali naquela nação. E o povo não acreditou. Então vieram 70 anos, do cativeiro babilônico sobre o povo. E quem estava governando esse povo na época era Nabucodonosor. Ele tinha o poder sobre todos ali daquele lugar. Deus fez ele ter esse poder. Deus colocou ele sobre, na altura de um rei que tinha o poder e tinha autoridade ali. Mas chegou um belo dia que ele se ensoberbeceu. Chegou um belo dia que ele pensou que ele era Deus, Chegou um dia que ele pensou que aquele reino era dele. E foi bem aí que ele caiu. Quando ele pensou que ele tinha o poder, que tudo ali, que quem tinha construído foi através das suas mãos, que foi através dele, da força dos braços dele. E ele olhou para o céu e falou. Ó como é que ele falou, ó.
Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ali, meu irmão, naquela mesma hora, o Deus Todo-Poderoso respondeu a Nabucodonosor. E naquele mesmo instante, ele virou um bicho. A palavra que está falando, não sou eu. Ele ficou 7 anos como um bicho comendo capim. Ele perdeu a sua consciência. Ele ficou literalmente como um bicho. E é bem assim que Deus vai fazer com muitos aí. Muitos que têm pegado a glória que é de Deus para eles. Eles têm se achado Deus sobre a face da terra. Eles têm achado que eles é o maioral, que eles, o eu deles, né? Igual aconteceu com Nabucodonosor. O eu dele cresceu tanto que ele falou isso na hora errada, no momento errado, e no mesmo momento Deus abateu Nabucodonosor. Então eu tô passando aqui para falar para vocês que nós vamos ver tanta gente grande virar como pó e cinza, vai ser como nada. Porque quando Deus dá, não é para glorificar o homem, é para glorificar o nome dele. Mas tem muito homem e mulher grande, que foi Deus que colocou, que foi Deus que posicionou por causa do propósito dele. Mas que hoje se esqueceu e o eu dele já tá fedendo nas narinas de Deus. Não vai demorar não. Ainda semana que vem nós vamos começar a ver muitos tronos ser arrancados, como Deus arranca a raiz da face da terra. Amém? Era essa palavra que eu queria dizer. E agora nós estamos saindo para levar essa mesma palavra, né? Mas de uma forma diferente que Deus está querendo dizer aqui. Tá bom? Fiquem todos com Deus.